programação destinada a mim, a uma programação destinada a cada um de vocês. Por quê? Porque então, o livro do Espírito é despertar, assim como diz a doutrina, a filosofia, a Buda, é o despertar do ser, né? E não do ter, né? Não viver materialmente, superficialmente, mas é você fazer um trabalho introspectivo, começar a descobrir quem é você, quais são suas virtudes, quais são os seus defeitos que precisam ser trabalhados. E dentro dessa programação, a gente percebe que algumas pessoas estão fazendo parte disso, né? Então a gente vê, por exemplo, Moisés, né? Surgiu primeiro Moisés com os 10 mandamentos. Qual foi o propósito desse processo evolutivo? Vamos estabelecer aqui uma delimitação moral. Então o ser saiu daquele camarada primitivo e falou, bom, vamos estabelecer regras morais. Aí, através de Moisés, vieram os 10 mandamentos. Então ele estabeleceu o quê? Um caminho para a gente seguir enquanto pessoa, enquanto ser. Ele abriu os nossos olhos, foi o primeiro passo, primeira revelação. Na segunda revelação, já veio Jesus, um processo mais adiantado. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio implantar o amor no coração dos homens. Porque Moisés já fez o primeiro trabalho. Aí Jesus veio implantar o amor no coração dos homens. Que amor que ele está falando? Que se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se vocês fizerem no seu dia a dia exatamente isso em todas as suas ações, não estou falando de coisas do passado, de Jesus, estou falando do dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus, e a gente vai vendo que existe um processo, parece que tem alguém regendo, parece que tem uma inteligência que está trabalhando conosco para nos ajudar, né? Jesus, ele foi auxiliado por quê? Por um chamado desenvolvimento filosófico, né? Antes dele já vem Sócrates, já vem Platão, outros pensantes, né? Seres pensantes. Porque era preciso naquela época do ser pensante sobre quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, eu sou corpo físico, eu sou mais que isso. Tudo isso já era um trabalho. Então Jesus veio amparado por esse desenvolvimento filosófico. E aí ele veio o quê? Ele veio nos estimular aos sentimentos, às emoções, aos bons pensamentos, às boas escolhas, aos bons resultados. Na sequência vem a terceira revelação, e nós somos privilegiados, né? Livro dos Espíritos de 1857, ainda novo ainda, né? Por isso que não abarcou ainda um número tão grande de pessoas e que vai acontecer no futuro próximo. A terceira revelação já não veio mais na figura de pessoas como Moisés e Jesus. Veio através do que? Da espiritualidade, comandado por quem? Por um espírito especial chamado Espírito da Verdade, que alguns dizem que é o retorno de Jesus, mas não vamos entrar nesse tema. O importante é que é o Espírito da Verdade e merece todo o nosso crédito. E essa terceira revelação, o que ela veio fazer? Ela veio descortinar os mistérios, tornar tudo mais compreensível, dizer para a gente, não existe fantasma. Isso é lei natural, é lei do universo, né? Assim como existe a lei da gravidade que você não vê e você sabe que acontece, se você subir num prédio e pular, né? Massa, né? Vai estabelecer o seu peso, né? Lei da gravidade, você entende que ela existe, né? Então, a terceira revelação veio tornar tudo mais compreensível, mais palpável, né? As leis do universo, e nos colocou algumas responsabilidades, né? Algumas tarefas. Especialmente o que? A caridade. A caridade o que é? Dar prato de sopa, dar uma comida, um cobertor para alguém, algum lugar para morar? Também. Primeiramente sim, mas não é só isso, né? Hoje você pode fazer essas 3 coisas de uma vez só. Basta você dar emprego e tratar bem a pessoa que você empregou. Você está dando cobertor, comida e teto, né? E tem muita gente que não sai da casa religiosa, seja ela qual for, e na hora de pagar diarista, se quebrar alguma coisa, ele desconta do salário, né? Aí esquece o que é caridade. Mas enfim, ele trouxe algumas tarefas, caridade, e principalmente o desapego. É preciso que a gente entenda o que é desapego, né? A gente vive no mundo material, mas a gente tem a matéria para quê? Para que o nosso espírito, envolvido com a matéria, possa extrair delas coisas que vai fazer bem ao nosso espírito. Então o problema não está na matéria, é a forma como você se relaciona com ela.
Ter carro é ruim? Não é ruim. Ter um carro novo é ruim? Não. Ter carro caro é ruim? Não. O problema é você dar mais valor ao carro do que às pessoas. Se você faz um trabalho longe, que você precisa de um carro seguro, você vai comprar um carro novo. Então, tudo isso é a maneira, mas é preciso ter o desapego. Eu posso ter um carro hoje, se amanhã não tiver, beleza. Se eu precisar vender meu carro, comprar um carrinho velhinho, beleza. Por quê? O problema não está na matéria, é a forma como eu me relaciono com ela. E aqui eu me perdi e eu tenho que voltar. Bom, então ele traz essas responsabilidades, caridade e desapego. E como é que você faz esses dois processos? Através da humildade. Através de vaidade e orgulho, você não chega nesses dois pontos. Né? Por isso que a gente deve combater esses dois vícios. Mas aí, enquanto Jesus ele veio com a participação e auxílio de um desenvolvimento filosófico, o Espiritismo já veio com um desenvolvimento científico. Percebe como tem uma programação? Livro dos Espíritos, 1857. Quando é que o nosso processo de desenvolvimento científico foi melhorando? Industrialização, descobertas, quantos cientistas surgiram? A maior parte desenvolveu muito rápido nesse período de 1800 para cá. Por quê? Porque nós precisávamos disso. Hoje você pega um aparelhinho celular, se eu quiser agora, eu ligo e vou falar com o meu irmão lá no Alasca, dentro do avião, a 900 km por hora. Eu consigo falar e ver ele. Por quê? Porque ele deixa de ser matéria e passa a ser onda. O celular não tem fio. Então, a gente já começa a entender, puxa vida, é possível mesmo, não é só matéria, existe algo a mais. Vocês já perceberam que o William Bonner dá boa noite para todo mundo ao mesmo tempo? Como é que o William Bonner vai estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo? Porque ele deixa de ser matéria e passa a ser onda. E aí eu estou falando de física, né? Outra questão. Mas por causa da física, por causa da química, a gente já começa a aceitar. Então, a terceira revelação com desenvolvimento científico. Né? Os cientistas, quanto mais ele estuda, mais ele percebe que existe uma inteligência regendo tudo. Ele vai falar que é Deus? Não, porque se ele fala, ele perde emprego. Porque para ele ser um bom cientista, ele não pode ter ligação com religião, senão ele perde a credibilidade. Então, a maior parte dos cientistas, quanto mais ele entra no universo, descobre a sua pequenez e a grandiosidade e a harmonia do universo, mais ele entende a presença de Deus. Só que ele prefere dar outro nome ou não dizer para não perder o emprego. O livro dos Espíritos nos traz algumas revelações, dentre elas uma manifestada por Allan Kardec. Ele nos diz: a alma dorme na pedra, a alma sonha no vegetal, a alma agita-se no animal e a alma acorda no homem. Dessa frase você vai ver uma evolução, como as coisas vão acontecendo, né? Uma coisa sem princípio vital, mineral, uma pedra, né? Depois já começa a se desenvolver numa planta, começa a ter vida, né? Aí no animal não tem inteligência, mas já tem movimentação, já tem, né? Muito parecido conosco. E depois vem um homem, né? Que já é dotado de inteligência, tem algo a mais. É assim que tudo, diz Allan Kardec, é assim que tudo encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. O que é isso? É a admirável lei da harmonia. Então, a gente vai percebendo que nessa lei da harmonia existe um regente. Se você for ver uma orquestra sinfônica, né? Algo harmônico, né? Cada instrumento fazendo papel, tem alguém regendo. E a gente vai percebendo, se a gente for ver o universo, que existe uma inteligência, uma causa primária e uma sabedoria suprema, né? Uma inteligência suprema. Então diz o livro, é a admirável lei da harmonia que o vosso espírito limitado, ou seja, o meu espírito e o espírito de vocês, ainda não pode abranger o conjunto. Ou seja, nossa cabecinha ainda é pequenininha demais para a gente compreender tudo.
Mas é importante o que a gente já compreende no momento, já é bastante coisa. O Livro dos Espíritos, ele é um trabalho filosófico. Você fala, pô, mas filosófico, Márcio? Primeiro a gente tem que entender o que é filosofia. A palavra filosofia, ela vem de origem grega, quer dizer amor à sabedoria. O que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos nos faz? É justamente isso, né? É nos ensinar, é fazer com que a gente se desperte, né? É ter amor à sabedoria, é você se envolver, conhecer a si próprio, tentar conhecer um pouco de Deus, como funciona o universo. Então o Livro dos Espíritos é um trabalho filosófico. Filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana. Né? Então o espírita faz esse trabalho de pesquisa, né, de pergunta. Quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. E aí a gente vai percebendo que é o além, né? O Livro dos Espíritos são os espíritos se manifestando. Então é o além trabalhando à nossa disposição, né? Aí o princípio da caridade também, assim na terra como no céu. Porém, a espiritualidade superior amiga não se utilizou do filósofo. É um trabalho filosófico, mas ela inteligentemente não se utilizou do filósofo. Ela preferiu quem? Preferiu um educador, uma pessoa simples, mas uma pessoa que tem capacidade de compreensão, de absorção da informação e capacidade de comunicação. Né? E Allan Kardec se utilizou de algumas pessoas, aí a gente vai vendo a fraternidade, a caridade, para ele poder estabelecer uma relação com os espíritos. O Livro dos Espíritos, portanto, não se destina a formar uma escola filosófica, apesar de ser um trabalho filosófico. Ele não quer formar uma escola filosófica, ou seja, apenas alguns privilegiados do pensamento. Ela se utilizou de uma pessoa comum, do educador, porque ela se destina a tornar compreensível a todos, ao povo de uma forma geral. Assim como Jesus conversava com o povo, não conversava com uma parcela das pessoas. Allan Kardec teve mais o privilégio ainda de poder tornar isso mais democrático. Isso é a verdadeira democracia. Por quê? Porque a verdadeira democracia não é dar as coisas para alguém, mas é dar as oportunidades a todos. Né? E é exatamente isso que o Livro dos Espíritos faz. Esse livro, ele trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Então, para você saber o que você está fazendo aqui, é importante a gente ler e entender o Livro dos Espíritos. E mais que entender aquilo que eu disse, é compreender. Lê uma vez, lê de novo. Tenha o hábito de ler esse livro. Não precisa ler o livro inteiro, lê um capítulo. Tá? Eu tenho dificuldade de leitura, eu confesso. Então o que eu faço? Só ler um capítulo. Um dia eu leio outra coisa. Tá? Então ele trata da encarnação dos espíritos, da finalidade da vida terrena. E o que ele nos traz? É preciso combater o materialismo. E aonde é que ele joga a gente para a gente combater o materialismo? Onde tem muita matéria. Né? Se você quer aprender a nadar, onde que ele vai jogar você? Dentro da água, né? Que você não sabe nadar, para você aprender a nadar. Você não vai nadar no seco. Né? Você vai ter que quase se afogar para poder sair e aprender a nadar. E ele faz isso com a gente também. E ele diz, olha, combata o materialismo. E nos mostra que o materialismo é inconsistente. Ele não tem firmeza, ele não tem solidez, ele é volúvel, ele é passageiro. Você já viu alguém levando as coisas materiais daqui para o lado de lá? Né? Então o materialismo, ele é passageiro. Ele fala mais ainda no Livro dos Espíritos. Olha, o problema do materialista, né? A pessoa quanto mais estuda, às vezes mais ele se torna materialista, né? E aí fala assim, bom, é o estudo que torna a pessoa materialista? Não. Aí vem o primeiro recado do Livro do Espírito. Estude, instrui-te, estude. Ele fala assim, não são os estudos que levam o homem ao materialismo. Não é o desenvolvimento do conhecimento que torna materialista, mas é a vaidade. E é justamente isso, né? Quantas pessoas dotadas de conhecimento caem na vaidade, né? Primeira coisa que o camarada se torna culto demais é dizer que Deus não existe, ou que ele não acredita em Deus, que isso é pessoa que pensa pequeno, né? E, na verdade, o que é isso? O Livro dos Espíritos está dizendo, fala, olha, o materialismo, né, não é o estudo que leva ao materialismo,
é o problema da vaidade, né? Então, cuidado com as suas imperfeições. E Kardec, ele fala de uma maneira muito, assim, bonitinha, né? Ele fala que o materialismo é uma aberração da inteligência. Não preciso dizer muito o que quis chamar as pessoas, né? Há pessoas que não veem nos seres orgânicos, ou seja, nos seres que têm vida, nada mais do que a ação da matéria, e a esta matéria atribui todos os nossos atos. Uma coisa importante de Allan Kardec, quando ele teve a comunicação com os espíritos, ele perguntou qual é o espírito mais perfeito na Terra. E a resposta não podia ser outra, né? A gente sabe, né? Ó, vede Jesus, ele é um homem de perfeição moral e que pode aspirar à humanidade na Terra. E continua a espiritualidade. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou, a doutrina do Cristo, é a mais pura expressão da verdade. Então a gente conclui com isso que é no cristianismo que está a verdade. Agora tem que tomar cuidado o que as religiões estão transformando ou transformaram o cristianismo. Tá? Eu sei que é tudo uma questão de necessidade e possibilidade, mas algumas doutrinas associaram o cristianismo por causa daquela comunhão de pessoas, aquela força que tinha, começaram a associar com poder, com política, com questão financeira, e aí acabou deturpando o cristianismo, né? E a gente vai vendo isso, o que tem acontecido com o cristianismo na mão de alguns pensamentos equivocados. E aí continua a espiritualidade. Ó, Jesus é a verdade, o modelo e o guia. E a doutrina espírita se traduz em espírito e verdade. E diz a espiritualidade, o que interessa não é a precária exterioridade dos ritos, nem do culto convencional, né? A gente vê tanta doutrina que fica tão amparada em dogmas, imagens, santuários, às vezes coisas assim, coisa banhada a ouro, né? Mármore, coisas totalmente contrárias do que foi Cristo, né? Totalmente o contrário. Sacrifícios, penitências, né? E aí não sou eu que estou falando, é a exterioridade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional, porque se mostram quase sempre vazios. Aí é isso que a gente vê, né? A pessoa vê um beato, né? Ele não compreende. E continua a espiritualidade. O que interessa é verdadeiramente é o pensamento e o sentimento. É aí que está o processo de transformação. O processo de transformação e de evolução está no ser e não no ter, né? Então basta pensar, né? Ter sentimentos. E a espiritualidade, ela fala no livro dos Espíritos, olha, tudo que você fizer, como Jesus é o modelo, é o guia, né? Nele está a verdade, tudo que você for fazer, pense que ele está te olhando. Um dia eu assisti uma palestra e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu aplico na minha vida. Tudo que você for decidir, pense assim, o que Jesus faria no meu lugar? Alguém briga com você e fala um monte de barbaridade. Aí, lógico, a gente, né, inferior já vai dar a patada, né? Aí você para um minuto, respira e pensa, o que Jesus faria? No seu trabalho no dia a dia, né? Acontece alguma coisa com o filho, com o pai, com o neto, né? Alguma coisa desagradável ou agradável, enfim, qualquer coisa. Tudo que eu falo, não pense lá na época de Jesus, pense na vida de vocês. É vivenciar o espiritismo e o cristianismo, né? Então, o que interessa, na verdade, é um processo de transformação. E se a gente pensar sempre no que Jesus faria, tudo vai ficar melhor. A gente vai tomar as decisões certas. Mas para a gente saber o que Jesus faria, é preciso uma coisa que a doutrina espírita sempre fala: instrui-te. Lembra da recomendação? Não é o estudo que te torna materialista, é a vaidade. Então é preciso se instruir. É através da prece que estabelecemos a conexão com o divino. Quando pensamos em Deus, nos aproximamos dele. Só que esse pensamento tem que estar dotado de honestidade, de verdade, de muita humildade. Né? Sempre precisa humildade.
O Espiritismo é forte, diz Allan Kardec, porque se apoia nas próprias bases da religião, ou seja, a existência de um único Deus para todos, na existência e na imortalidade da alma, e nas penas e nas recompensas futuras. Só que em relação às penas e às recompensas futuras, nos esclarece, essas penas e essas recompensas são meras consequências naturais da vida terrena. Ou seja, você usa do seu livre-arbítrio e faz o que você quiser. Lembrando, existe uma leizinha chamada lei da atração. Tudo que você jogar no universo voltará até você. Todas as oportunidades que você der para as pessoas experimentarem, fatalmente você experimentará. Espero que a minha voz está sendo gravada, chegue até Brasília. E parece que se eles entenderem essa coisa que não precisa de mais que 2 neurônios, eu acho que tudo muda. Então, na verdade, é isso, a existência de um único Deus, a existência da alma, da imortalidade da alma, e que essas penas e essas recompensas são apenas uma consequência natural. Isso está no universo, isso não foi alguém que inventou, não foi nenhuma Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Isso é uma lei universal. E aí a gente entra nas primeiras questões, que é interessante. Eu reuni as questões. A primeira delas, o que é Deus? Todo mundo gosta de falar e dar a sua interpretação sobre Deus. O que é Deus? Mas vamos juntar mais perguntas. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Bom, primeiro, o que é Deus? Você pode me provar que ele existe? E mais, o que é o infinito? Eu não posso falar que Deus então é infinito? Seria mais fácil? E aí a espiritualidade fala, Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. Lembra que eu falei que nós estamos num processo evolutivo, que tem um regente, tem alguém administrando? É essa causa primária, que é dotada de inteligência, porque o acaso não existe. Regra número 1 ao espírita, o acaso não existe. Tudo provém de uma inteligência, de uma causa pré-existente. E Deus é a causa primária, a causa primeira de todas, é a inteligência suprema. Aí pergunta, mas como é que você vai provar? Eles respondem, a prova da existência de Deus está no axioma que os homens aplicam às suas próprias ciências. E o que é esse axioma? Que não há efeito, não há resultado sem uma causa pré-existente. Todo resultado, todo efeito vem de uma causa pré-existente. Isso é uma lei do universo. Ou seja, que não há efeito sem causa. Então, procure, diz o Livro dos Espíritos, procure a causa de tudo que não é a obra do homem e a própria razão vai responder. Não é muito difícil para a gente entender. Os cientistas que estão mais focados na parte universal compreendem isso com mais nitidez do que nós. Mas eu acho que não é muito difícil. E aí ele fala do infinito, O que seria infinito? E Deus não seria infinito? Ele fala assim, o infinito é o que não tem começo nem fim. Resumindo, é o que a gente não sabe e não conhece. Tem conhecimento nem fim. Conceituar Deus como infinito é uma definição bem incompleta, muito incompleta. Porque o infinito passa a ser uma abstração. Eu não sei conceituar, eu não sei o que é infinito, o que é? Não tem começo, não tem fim, eu não sei. O infinito é o que eu não sei. Então ele fala assim, conceituar Deus, seria o mesmo que conceituar Deus que não se conhece por outra coisa cujo entendimento também não se tem. Então por isso que é uma definição incompleta. E aí continua, questão 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Mas que a gente já nasce, achando que Deus existe. Aí tem o questionamento, é importante ter a dúvida. Mas isso não seria efeito da educação? Será que nós não fomos ensinados a isso? Será que nós não fomos doutrinados depois que a gente fala de Deus?
A espiritualidade responde. Esse sentimento que trazemos conosco, ou seja, da existência de Deus, se apoia em algo, porque o nada não existe. Então ele responde já, o nada não existe. Esta intuição sobre a existência de Deus é justamente uma consequência do mesmo princípio sobre a sua existência, né? Ou seja, de que não há efeito sem causa. E aí é importante um dado que a espiritualidade traz através do Espírito da Verdade. Ele simplesmente afirma: a causa é que Deus efetivamente existe. Acreditai. Essa afirmação é importantíssima para a vida espiritual. A causa é que Deus efetivamente existe. Acreditai. Ou seja, o que está pedindo é o seguinte: tenha fé, mesmo naquilo que você não vê. Quem está dizendo isso é o Espírito da Verdade, auxiliado de outros espíritos de luz. E ele acrescenta: isso não deriva do aprendizado que é ministrado pelo homem, porque se assim fosse, porque os selvagens espalhados pelo globo, isolados e portanto sem nenhum tipo de comunicação, também teriam esse mesmo sentimento. E não é isso que a gente vê? Quantos povos distribuídos pelo mundo, cada um tem um Deus, Deus do fogo, Deus da terra, Deus do vulcão, Deus do não sei o que lá. Eles não tinham celular naquela época. Ninguém ensinou, eles nasceram daquele jeito. Tem uma tribo no Amazonas que foi descoberta recentemente, totalmente isolada, eles acreditam em Deus. Então não é processo. A gente vai vendo que existe um regente, existe uma inteligência e que está impregnado em nós esse pensamento. Se fosse fruto de um aprendizado, esse sentimento não seria universal, porque nem todos receberiam esse ensinamento. Mas assim não é. Mas o livro continua. Questão 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Ou seja, coisa deriva de coisa? Não tem Deus coisa nenhuma, é coisa sai de coisa. Mas o que pensar da opinião que atribui a formação primária de uma combinação fortuita, por acaso da matéria? Ou seja, tudo fruto do acaso. Alguma coisa juntou com a outra e deu um certo resultado. Aí a resposta do Espírito: Deus não está nas propriedades íntimas da matéria, pois o princípio é o mesmo. De onde surgiram essas propriedades íntimas? Da onde que surgiram? Lembra? Não existe efeito sem causa. Portanto, será necessária sempre uma causa primária. A gente sempre vai voltar para uma causa primária. Concordar com esse pensamento equivocado seria o mesmo que tornar o efeito como causa. Encontrar as respostas no acaso é outro absurdo, pelo simples fato que jamais se pode considerar o acaso como um ser inteligente. E existe uma inteligência por trás. A gente vai vendo em todo esse processo que nós fazemos parte desse processo de evolução. Como dito, o acaso é o nada e o nada não existe. Questão 9. Onde se pode ver a causa primária, ou seja, ver Deus, ver na causa primária, ou seja, ver em Deus, uma inteligência suprema superior a todas? Como é que a gente sabe que ele é superior? Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Quer dizer, é dado a gente conhecer da sua existência, como ele é? Alguém já viu Deus aqui? Será que ele seria aquele velho de cabelo comprido branco, barba branca, com cajado na mão, na ponta de uma montanha? Ele levanta o cajado e atrai os raios, né? Será que seria isso? Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Será que nós vamos chegar a compreender tudo isso? Se a resposta for que não, podemos compreender a natureza íntima se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Quer dizer, se não é dado a gente, se a resposta for essa aqui, a gente não pode compreender, pelo menos a gente pode compreendê-lo parcialmente. Continua. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo, bom, não temos já uma ideia completa de Deus? Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças
inteligências reunidas do universo. Né? Será que a gente não junta tudo? E o tudo, é esse que é o Deus? E aí vem a espiritualidade e responde. Pela obra, as respostas são sempre curtinhas, mas fala tudo. Né? Pela obra se conhece o autor. Sendo assim, veja a obra e procurai o autor. Vai estudar o universo. Agora tem um dado importante. A obra não se confunde com o autor. Quando alguém faz uma escultura maravilhosa, um artista plástico, a escultura é a escultura, o autor é o autor. São pessoas distintas. Um é efeito e o outro é a causa. Então, é só você olhar para o universo para você saber quem é o autor. Mas há uma exigência quando você for fazer esse trabalho, né, de observação. Não seja orgulhoso, porque o orgulho gera a incredulidade. Lembra que ele nos disse? Ele existe, acreditai. Né? Quer dizer, a cabecinha de vocês não vai entender, mas o que eu estou ajudando vocês, que acredita, ele existe de verdade. Né? O homem orgulhoso, ele não aceita nada fora de si. Né? Ele acha que sabe tudo, quando na verdade não sabe nada. É aquela questão de Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Quanto mais ele estuda, mais ele dá ênfase a essa frase, é o que nós precisamos fazer na nossa vida. O orgulhoso se conceitua como um espírito forte, mas ao contrário é tão frágil que não resiste ao sopro de Deus. Por isso é preciso ter, nesse trabalho de compreender e acreditar em Deus, é preciso humildade e submissão. Então é aquela história de Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Por isso é preciso seguir o caminho do aprendizado. Por isso, nesse caminho de estudo, de aprendizado, é preciso ouvir bastante. Às vezes é preciso silenciar, às vezes é preciso meditar, questionar, buscar soluções, desvendar enigmas, sempre com humildade. Toda vez que você tiver com humildade, você vai para frente, você vai sempre caminhar para frente. Aquela história, né? Nunca se esqueça de sentar na última fila quando for convidado, né? E só ir para a primeira se for convidado. Tá? Esse é um trabalho de humildade. E a espiritualidade nessas questões, ela continua. Na verdade, julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, então a causa primária há que estar numa inteligência superior ao do homem. Por mais prodígio que se manifeste o homem, por mais prodígio que se manifeste a inteligência humana, esta inteligência também tem uma causa antecedente. Quanto maior o efeito, quanto maior for a realização dessa inteligência humana, maior será também a da causa. Então a gente sempre vai cair no mesmo, a questão da causa primária. Mas aí a espiritualidade, ela fala uma outra coisa importante nessa resposta, né? Esses questionamentos. Ao homem não é dado compreender a natureza íntima de Deus. Né? Então a gente precisa ficar se preocupando em tentar decifrar, discutir isso, né? O que seria Deus. Porque o próprio livro do Espírito já fala, não é dado compreender a natureza íntima de Deus. Por isso é indispensável, mais uma vez, a humildade, pois é preciso que o homem reconheça, sem vaidade, sem orgulho, sem revoltas, a sua imperfeição, né? A sua limitação moral, ou seja, a sua incapacidade natural de compreensão, a sua incapacidade natural e momentânea de compreensão. Ou seja, esse ser regente, nós estamos nesse processo evolutivo, a nossa mente já mudou muito lá no tempo de Moisés, a mente mudou no tempo de Jesus, a mente tem mudado na terceira revelação com o Espiritismo, nós estamos nos desenvolvendo, mas ainda não é a hora de você penetrar em certos mistérios. Então, lição da noite, não vamos perder tempo com isso, não vamos perder energia com isso. Ele está querendo dizer o seguinte, né?
Compreender a natureza íntima de Deus é matéria inoportuna ao aluno recém-chegado à escola. Nós somos alunos muito pequenininhos, como se a gente estivesse no primário. Você pegar uma criança, como aquela criança que deve ter uns 4, 5 anos, e queria ensinar física quântica para ele não vai entender. E nós, como espíritos, somos como aquele garotinho ali. Estamos começando a aprender. Então a gente já tem que ter ideia. O que a gente precisa é o quê? É confiar no pai. O que o pai do garotinho falar, ele tem que confiar. Ó, eu existo. O que você precisa fazer para você ser melhor é só confiar em mim. É isso que o livro dos Espíritos está nos dizendo. Mas ele nos conforta, ó, há tempo para tudo. Ao homem será permitido compreender melhor o mistério da divindade na medida que estiver menos obscurecido pela matéria. De novo a lição, né? Desapego. Você está envolvido com a matéria para se desapegar dela. Né? Se preocupar mais o amor ao próximo do que com o amor com as coisas. Né? Isso não impede de você ter as coisas. O problema está na relação. Então, quanto mais a gente se tornar perfeito, mais a gente vai ter possibilidade de conhecer. Mas se não é dado ao homem conhecer a intimidade de Deus, ao menos lhe é permitido perceber algumas das suas perfeições, e essa percepção vai evoluir na medida que ele, homem, se eleva sobre a matéria. A conclusão, portanto, que o objetivo do homem é justamente o desapego, devendo enfatizar sempre o pensamento, os bons pensamentos. E como é que a gente pensa bem? Instrui-te. Lembra? Ele fala, é o estudo. O problema é você não usar a vaidade. Eu leio o Evangelho e acho que sei tudo. Então já vou antecipando para vocês. Provavelmente o que eu estou dizendo, pelo meu poder pequeno da minha cabeça, eu devo estar falando uns 15% de verdade. Mas já é alguma coisa. Por quê? Porque é preciso ter humildade. Né? À medida que eu for evoluindo, eu vou descobrindo quantos equívocos, né? Quanta coisa ainda eu vou melhorar, e vocês também. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia de seus atributos, porém restrita ao nosso ponto de vista, que, como eu disse, é limitado e imperfeito. Tentamos a todo custo definir Deus e acreditamos abranger tudo, todas as possibilidades. Porém, na verdade, isso não acontece. Como dito, nós somos ainda alunos e não estamos maduros para tratar de tal assunto. Deus não é resultante de todas as forças, né? Como foi feita a pergunta, na história do panteísmo, e de todas as inteligências do universo unidas. Pois se fosse assim, né, seria efeito e não seria causa. Se você entender o que é efeito e o que é causa, você vai sempre cair na mesma coisa. Né? Ele está falando tudo isso porque ele sabe que a nossa cabecinha é pequena, precisa muita explicação. Mas só você entender, só existe efeito se tiver causa. E se você for voltando, você vai encontrar uma causa primária. Essa causa primária, a primeira de todas, é a inteligência suprema, é Deus. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou provar isso? Olha para o universo, vai estudar o universo. Vai ver a sua insignificância dentro do universo. Quando alguém falar para você, sabe com quem está falando? Você manda ele assistir um vídeo do Sérgio Cortella. Né? Ele começa a fazer um estudo do indivíduo no universo, e você vai ver a pequenez do cidadão que falou, você sabe com quem está falando. Né? Mas o mais importante para eu finalizar, que é a ideia da noite, de tudo isso que eu falei. Né? O que mais importa de tudo isso, não devemos nos preocupar quanto à exata e completa definição de Deus. Ou seja, só nos ter uma noção, não vamos ficar discutindo isso. Né? Pode de amigos a gente pode conversar, mas não vamos querer achar que é o dono da verdade. Por quê? É preciso ter humildade sempre. Tudo que sei é que nada sei. Outro, você já sabe, a espiritualidade falou, a espiritualidade, através do Espírito da Verdade, diz, você não vai saber que é Deus, não está na hora ainda. Né? Então a gente tem um outro processo agora. Lembra do processo evolutivo? A gente tem uma outra tarefa. Então a espiritualidade, por meio do livro dos Espíritos, nos adverte. Deus existe, não podeis duvidar. Isso é o essencial. Eu falei tudo isso sobre Deus para dizer, ó, Ele existe. Não duvide. Né?
Vocês estão aqui porque vocês têm fé, né? Não é isso? É isso aqui que ele está tratando. Tá? Então não é para duvidar, ele existe. Tá? Acreditai no que vos digo e não quereis ir além. Né? Não gaste inutilmente as energias que você precisa para as outras tarefas. Não vos percais num labirinto de onde não podeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Né? E o processo justamente da fé, o que o Criador quer? Ele quer estabelecer um ato de submissão. Para te humilhar? Não. Né? É que é preciso uma entrega. Né? E à medida que você vai se instruindo, você vai vendo que essa entrega não é tola. Eu vejo pela minha vida, por isso que eu falo, não adianta ficar lendo isso aqui e você não aplicar na sua vida. Se você aplica na sua vida, você vai vendo o quanto ela muda. Tem muita coisa para mudar? Tenho muita coisa para mudar, vocês têm muita coisa para mudar. Mas esse é o primeiro passo, por isso que é a primeira lição do Livro dos Espíritos. E aí, para terminar de verdade, deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tende que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Ele está querendo dizer, o Livro dos Espíritos, para começar já o livro, né? O verdadeiro espírita é aquele que se preocupa com suas próprias imperfeições. Ele tenta descobrir as imperfeições e trabalhar essas imperfeições. Né? Cada um deve se preocupar em limpar a sua própria calçada. Porque se cada um limpar a sua própria calçada, ao final do dia nós teremos um universo bem mais limpo. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então eu disse tudo isso para falar, olha, isso é para você ter uma noção de Deus. Né? Que precisa no momento, a ideia, lá no trabalho, na família, é trabalhar suas imperfeições. Né? Aquela história, eu que sei. Lembra o processo de humildade? Tudo que sei é que nada sei. Né? A gente precisa estudar para tornar o que? Vaidoso, orgulhoso e achar que é o bacana. Não, é para cada dia mais saber que quanto mais você sabe, né, mais humildade tem que ter. E a sua conduta, ou seja, a sua compreensão é que vai fazer você diferente e que vai fazer você exemplo. Não é aquilo que você fala. Né? Uma pessoa que está assistindo agora e sabe das coisas que eu já fiz, vai falar, o Márcio está lá falando isso. Eu estou aqui nesse processo. Por quê? Eu já comecei a entrar nesse estudo, só que agora com humildade, né? Tentando deixar de ser ignorante e ser um espírita de verdade, para ter sentido o que a gente faz aqui. Então, cuide de você, instrui-te, seja humilde, desapegue-se. Eu tenho um amigo que ele vai estacionar o carro no shopping, acho que ele estacionou 5 quarteirões do shopping, porque senão alguém vai abrir a porta e bater na porta. O que é isso? A pessoa está presa na matéria, né? A pessoa não acredita em Deus, o que? Ele está preso na matéria. Ele acha que tudo se resume. Então, quando ele morrer, aí ele vai acabar. O que ele tem que fazer? Eu tenho que fazer agora. O político não pensa assim, eu tenho que fazer agora. Tem que dar certo. Vocês que ficaram para trás, não estou nem aí. Só que não é bem assim que acontece. Porque quem se instrui e acredita, percebe que não. Ame incondicionalmente. Trabalhe para vencer suas imperfeições. Há muito trabalho, que exige muito esforço. Muito obrigado, boa noite. Acho que hoje foi um pouquinho cansativo, da próxima vez fazer uma palestra menor, tá bom? Mas espero que tenha contribuído com vocês, que vocês reflitam e que sempre pensem nesse detalhe. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, é um livro de consulta, é um livro para a gente sempre dar uma olhadinha, tá? E sempre com vontade, não é obrigação. Né? Lembra, a conexão você só se estabelece se tiver o lado emocional, sentimental. Por quê? Porque eu saio da matéria e entro na onda. Aí eu me conecto. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.